Me diz uma coisa, você é mulher e você tá cansada de ouvir falar que mulher é sexo frágil, que mulher dirige mal, que mulher não serve para os negócios? Aí eu te pergunto, será mesmo? Eu acho que não, hein? E é justamente por isso que nesse vídeo eu quero te passar algumas dicas de como você, mulher, pode empreender e sem ter aqueles medos que muitas vezes são colocados sobre nós por nós sermos mulheres. Você quer saber do que eu tô falando? Então vem comigo! Olá, eu sou Cláudia Simplício e agora a gente vai passar aqui várias dicas para você, mulher, poder empreender e ter uma corretora de seguros de sucesso. Mas antes da gente aprofundar nesse assunto, eu vou pedir uma coisinha para você. Já clica nesse sininho para se inscrever no nosso canal e dá um joinha, assim você me ajuda a levar esse conteúdo para muito mais mulheres. E eu preciso te confessar uma coisa. Eu sempre fui meio preconceituosa com o preconceito em relação às mulheres. Por quê? Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher, nunca tive nenhum tipo de problema. Mas agora analisando com um pouco mais de calma, eu acredito que eu não sofri isso justamente por algumas atitudes e algumas posturas que eu tenho que me ajudaram a não ter esse tipo de problema. Por exemplo, se a gente pode estar pensando assim, mas isso é balela, Cláudia, não existe preconceito feminino. Vamos fazer um comparativo? Numa entrevista de emprego, por exemplo, muitas vezes a mulher ouve a pergunta: você tem filhos? Quem fica com seus filhos? E se acontecer alguma coisa, como você vai fazer? Será que os homens ouvem essas perguntas na mesma quantidade que as mulheres? E aí eu comecei a analisar esse tipo de coisa e falei assim, poxa, o preconceito tá aí. E aí quando a gente começa a analisar estatísticas de ganhos e uma série de coisas, você fala assim, existe alguma coisa aí que muitas vezes não se vê a olhos nus, mas que nós mulheres precisamos ter algumas atitudes para que isso não prejudique o nosso lado profissional. E aí eu quero começar passando a primeira dica para você, que é você deixar claro às pessoas ao seu redor o seu posicionamento de vida, a sua postura. Quer ver um exemplo? Muitas vezes eu vejo as mulheres falando que tem muita coisa para fazer em casa, que não dá para ter a mesma liberdade que um homem, porque tem que lavar uma louça, lavar uma roupa, passar uma roupa, cuidar dos filhos. Um exemplo, eu sou casada há quase 10 anos, faço 10 anos de casada esse ano. E desde a minha época de namoro, eu sempre deixei muito claro para o meu namorado, que hoje é o meu marido, que eu não sou aquele tipo de mulher que vai ficar paparicando ele, dando comidinha já servida no prato, que vai fazer a comidinha dele, que vai lavar a roupinha dele e ele sentado no sofá belo e formoso. Comigo não. Tem coisa para fazer? A gente divide meio a meio. Isso desde sempre. E ter essa postura, esse posicionamento, poderia ter causado o rompimento do namoro. Vamos pensar que ele fosse aqueles cara mais machista que fala, que acha, que acredita que mulher tem que estar ali na beira do fogão. Já no namoro ele ia falar, pera, não, essa mulher aí eu não quero casar. Poderia. Então a mulher, ela tem que assumir o seu posicionamento e assumir as consequências que vêm por conta desse posicionamento. Mas eu posso dizer que essa atitude, por exemplo, num relacionamento, num namoro, faz com que hoje as tarefas de casa sejam divididas. Hoje a gente tem uma pessoa que ajuda, vai lá em casa, nem que seja uma vez por semana. Porém, o que eu quero dizer e se eu não tivesse tido esse posicionamento? Será que ele não ia querer que eu fizesse tudo? Então, fica aí a primeira dica para você, mulher. E é verdade. Desde sempre. Eu falei pro Rodrigo, eu falei, meu querido, não quero nem saber. Eu não sou essa mulher que vai ficar fazendo comidinha para você, não. Segunda dica é se planejar. Por exemplo, você quer ter filhos. Aí o que você tem que pensar?
antes do filho nascer. Quando ele vier, com quem ele vai ficar, como você vai fazer, as divisões em casa, como vão acontecer. Então, por exemplo, eu tô grávida. Não sei se você viu o outro vídeo que eu falo que eu tô esperando aí a Beatriz. E eu já tenho tudo planejado. Faltam ainda 5 meses para minha pequena nascer e eu já tenho tudo organizado. Já combinei com o Rodrigo. A gente vai ter uma pessoa em casa de segunda a sexta em período integral para me ajudar. Por quê? Eu quero sim ficar ali uns 4 meses em casa, mas depois eu quero poder trabalhar. Claro, o empreendedorismo me permite ter uma liberdade diferente de eu poder ter horários mais flexíveis. Só que para chegar nesse ponto, eu tenho que me organizar desde agora e falar, olha, a casa tem que estar assim, o enxoval da bebê tem que estar assado, o quartinho dela, as coisas. Quem vai fazer comida em casa? Quem vai lavar roupa? Quem vai fazer? Meu marido vai ter tempo? Eu vou ter tempo? Será que não vale a pena a gente ter uma pessoa? E aí muitas vezes, algumas pessoas quando eu converso e eu mostro essa minha visão, porque eu tenho essa visão desde sempre, a gente tem que se programar para isso. Vão falar assim, Clau, mas eu não tenho dinheiro para isso. Clau, mas não dá. Aí eu pergunto para você, o que você, mulher, tem que fazer é ganhar o suficiente para quando chegar o momento, você conseguir ter alguém para que você possa pedir essa ajuda. Se você consegue ter mãe, sogra, irmã que te ajude ou uma amiga que te ajude, ok. Só que mesmo assim, full time para você ficar podendo trabalhar e essa pessoa ficar com teu filho, nada melhor do que você dar uma ajuda de custo aí também, né? Mas, por exemplo, na minha vida, minha sogra mora a 40 quilômetros de distância, minha mãe trabalha, eu não tenho irmã, meu irmão, minha cunhada trabalha, minhas amigas, cada uma tem sua vida, seus filhos, então eu preciso me organizar independente dos outros. E quando você empreende, justamente, sabe aquela liberdade que eu acabei de falar? Pode ser aí também uma liberdade financeira se você fizer as coisas bem direitinho. E aí tem uma terceira dica que é o quê? Você ter a segurança profissional. Quando a gente fala do mercado de corretagem de seguros, a gente pode falar que para ser corretor de seguros você precisa ter a SUSEP. Aí vamos pensar, você decide entrar numa sociedade. E aí quem vai tirar a SUSEP não é você, é o seu sócio ou sua sócia, enfim, outra pessoa, porque você tem muitos afazeres na sua casa, você não consegue estudar, você não consegue se organizar para arrumar tempo para fazer. E aí o que vai acontecer? Se um dia vocês decidirem romper essa sociedade, o dono da SUSEP vai embora, te dá PT saudações e você fica ali a ver navios. Por mais que ele fale, metade da carteira é sua, você não tem SUSEP, como você vai fazer? Então sim, mulher, tire a SUSEP, seja dona do seu futuro. Próxima dica, mulher, não se faça de vítima. Ninguém, nem marido, nem pai, nem mãe, nem ninguém tem obrigação de te dar um centavo, nem de te apoiar nesse processo de empreendedorismo. É sua responsabilidade ser automotivada para que você consiga ir em frente. E sem essa de ficar de mimimi, de pedindo dinheiro para marido, para isso e aquilo. Meu, de verdade, às vezes eu vejo mulher que se sujeita a pedir até dinheiro para comprar uma calcinha. Você fala, gente, como assim? E se esse seu marido ou se esse seu companheiro simplesmente falar que não vai te dar, você fica sem? Ou pior, e se ele vier a faltar, morrer mesmo, o que você vai fazer? Você vai ficar sem quem te banque? Então, mulher, você não precisa depender de homem pra nada. E muitas vezes, quando eu falo isso, tem mulher que meio repudia, acredita e acha que sim, que é obrigação do homem fazer esse tipo de contribuição financeira. Aí eu te pergunto, se a mulher pensa que é a obrigação do homem entrar com a grana, o homem vai pensar que é a obrigação da mulher ficar com a barriga atrás do fogão. Então a nossa postura, o como nós somos no nosso dia a dia, resulta na postura e como os outros são com a gente. Próxima dica, mulher,
nós temos fama de ser consumista. Muito se fala por aí que mulher gasta muito, que mulher isso e aquilo. E eu te falo, se você for assim, você vai perder total controle dos seus negócios. Você tem sim ganhar bem, poder comprar suas coisas da forma que você quiser. Se você quiser a sua bolsa de grife, se você quiser o seu sapato de grife, mas que isso seja no momento que você pode, que faça sentido para o seu empreendimento. A sua corretora já está te dando um prolabore suficiente para que você possa comprar esse tipo de coisa com folga? Então, não deixa parecer aquelas bonequinhas apenas para dizer que tem, e aí os boletos estão todos guardados lá para você pagar o carnê em trocentas vezes. E posso dizer mais, lá em casa, por exemplo, eu sou mais econômica e mais controlada financeiramente do que o meu marido. Ou seja, não é a questão do sexo, é a questão da postura, é a questão da cabeça, da consciência financeira, de análise de futuro. Então, mulher, vamos fazer com que esse mito que tem sobre nós, que toda mulher é consumista, que isso fique para o passado, igual tantas outras coisas que já ficaram. E continuando essa questão de a mulher ter que ser mais econômica, de olhar mais para as finanças, tem uma parte dentro do empreendedorismo que é a mulher precisar ser mais racional. A mulher, ela precisa ser mais de números. Por quê? Tudo o que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. E muitas vezes a mulher, ela tem um instinto muito bacana e ela acaba fazendo as coisas só de forma empírica. Ela acredita que tem que ser daquele jeito, ela vai e faz, ela vai e faz. Muitas vezes o resultado pode vir, só que ela deixa de fazer aquela análise matemática para ver o ROI daquele negócio tá positivo, o retorno sobre o investimento que ela fez tá positivo? Então a gente tem que analisar aí algumas questões e a principal delas é a gente sempre estar de olho nessa questão dos números. E quem me acompanha aí já há algum tempo sabe, eu sou muito racional, eu sou muito de números. E aí quando eu ia vir para esse vídeo, eu fiz questão de fazer o levantamento aqui de alguns dados para compartilhar com vocês em relação à mulher no cenário do mercado segurador. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, existem hoje na casa, pela estimativa que é feita, 51,5% das pessoas do Brasil são mulheres, ou seja, um pouquinho mais da metade é mulher. E aí a gente começa a trazer isso para o nosso mercado, porque a gente pensa, se é 51%, vai ser aí mais ou menos nessa mesma média de mulheres no mercado segurador. Eu vou te dizer que não é bem assim não. Só para você ter uma ideia, eu não tenho números atualizados de órgãos oficiais, mas se a gente olhar aí 2018, 2019, de algumas pesquisas que eu fiz, tá na casa ali de 30%, 40%. Só que trazendo para o que eu consigo trazer de forma palpável para vocês. Seguidores no nosso canal do YouTube, aqui no Sou Corretora e Agora, 35,1% são mulheres. No Facebook, que estão lá como seguidores no nosso Face, 50%, exatamente 50% são mulheres. Na minha conta de Instagram, Cláudia Simplício, que a grande maioria das pessoas é corretor de seguros ou futuros corretores de seguros, 43,7% são mulheres. E aí, fazendo uma análise do quanto eu acho que a mulher é racional e pode dar certo, eu troquei uma figurinha com o pessoal do Teleporte, da Tex, da empresa Tex, que a gente é muito próximo, a gente tem uma parceria. E aí nessa figurinha eles fizeram um levantamento dos usuários do sistema deles o ano passado. Pasmem, 54% são mulheres, ou seja, no mercado segurador existe menos mulher do que homem. E mesmo assim, muito mais mulher usa a tecnologia como facilitador de negócios. Ou seja, a mulher está muito mais antenada estatisticamente do que homens. Então, isso já começa a me mostrar diversas coisas, como mulher, esse é o caminho. A gente tem que estar conectado com empresas que vão trazer facilidades para a nossa vida, como é o caso do Teleporte. E esses números me deixam mega felizes.
Porque isso prova que a gente está no caminho certo. Contrapartida, tem algumas coisas que eu já ouvi nesses anos de contato com corretores que eu falo, não é possível que eu ainda estou ouvindo isso em pleno 2020, 21, 22 e por aí vai. Por quê? Vou dar um exemplo. Você imagina você deixar de vender porque o seu cliente é homem? Pois é. Infelizmente, tem muita corretora que ainda se limita por conta dos ciúmes do companheiro. Eu já ouvi falar, mas eu não vendo, Cláudia, para motociclista porque eu vou ter que falar com muito homem. Meu marido não gosta de quando eu tô no WhatsApp conversando com outros homens. Quê? Você vai deixar de vender por conta disso? Ou então, Cláudia, sabe por que eu não tiro a SUSEP? Porque eu vou ter que estudar. E meu marido não gosta que eu estude e tenha contato com outros homens. Meu, que ano que a gente tá? Em que mundo que a gente vive? Você vai deixar de crescer por conta do outro? Será que o outro te merece? Ou então, outra coisa que eu já ouvi. Cláudia, eu preciso de uma sociedade. Só que as mulheres que eu tenho contato, elas não têm aptidão. Mas tem um colega que, ele é inteligente, ele tem uma função, ele é capaz em uma coisa e eu em outra, só que eu não vou fazer sociedade não, porque senão vai dar problema em casa. Eu falei, quê? Como assim, gente? Não dá. Eu não tenho nem palavras, pior que eu não tenho mesmo. Eu não tenho nem palavras para descrever o meu sentimento quando eu ouço uma mulher falando algo como isso. É inadmissível você paralisar a sua vida. E pensa, amanhã esse mesmo cara que hoje é cheio de ciúmes pra cima de você, ele arruma outra, te dá um pé lá mesmo, e aí você fica a ver navios, não estudou, não se profissionalizou, não montou a carteira que você merece por conta dele. Não, desculpa. Isso é justamente deixar o homem se fazer em cima da gente. A mulher tem que ter posicionamento, inclusive dentro de casa, e sobre a vida profissional. E aí, mulherada, justamente falando dessa questão de não dever essa limitação profissional aos outros, eu entro num assunto que é o isolamento. Muitas vezes o seu companheiro nem é tão ciumento assim, só que na sua cabeça você acredita ou você acha que você não deve, fazer um curso fora que fique 3 dias, tenha que dormir fora de casa porque é uma mentoria, é um treinamento fora da sua cidade. E aí você acredita que você não deva fazer isso para não ter problema em casa? Ou então, de repente, você deixa de fazer aquela reunião de network porque é fora do expediente e terminou o seu horário, você tem que estar em casa para fazer a jantinha para o marido? Não, gente, a gente tem que entender que a gente precisa de relacionamento, a gente precisa conhecer pessoas, fazer network para a gente poder montar parcerias, para a gente poder encontrar oportunidades. E aí vem até um exemplo. Lembra que eu falei para vocês que eu troquei umas figurinhas com o pessoal lá da Tex antes de vir aqui, lá o pessoal do Teleporte, antes de fazer esse vídeo, para entender um pouco mais os números das mulheres lá com ele? E aí eles comentaram comigo sobre o Sou Segura, que é uma associação de mulheres do mercado segurador que se juntam para fazer network, para poder ter treinamentos, para poder ter mentoria e uma auxiliar a outra. Eu confesso que eu ainda não conhecia. Inclusive, depois disso já falei para eles, vou abrir canais ali para a gente poder se conhecer, conversar mais, porque, mulherada, a gente precisa disso. Isso é empreender. A gente precisa se relacionar com pessoas, seja no momento da venda, seja para montar parcerias, seja para crescer o seu negócio, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te dado aí alguns insights, tenha te trazido possibilidades e posturas que eu adotei na minha carreira profissional e que eu posso dizer que hoje, olhando para trás, muitas dessas posturas são os causadores de eu nunca ter sofrido nenhum preconceito por questão de ser mulher, nunca recebi menos que homem por ser mulher, muito pelo contrário.
eu consegui sempre avançar, caminhar sendo mulher e tendo os mesmos desafios que todas as mulheres, tá bom? Para esse nosso vídeo é isso e eu vejo você numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!